Meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu vou desenvolver hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o Tarcísio Meira, vou falar sobre a vacina, vou falar sobre os chamados que a gente tem ao longo da vida. E antes de desenvolver esse tema, eu quero chamar a atenção de vocês para a ONG dos Cães da rádio. A razão de eu ter vindo até aqui é a ONG da rádio e através dessa minha vinda eu consigo, por causa do amor aos cães, trazer um pouco desse afeto que eu tenho com o ser humano. Eu falo sempre, a dor do outro me machuca e a alegria do outro me deixa muito feliz. E é assim que a gente tem que seguir a vida copiando os nossos animais, porque eles são grandes professores que nos ensinam a amar e a perdoar, e às vezes a gente leva a vida toda e não aprende. Mas é super importante, porque o aprendizado começa todo dia. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Então, você pode dizer que hoje é o seu ano novo. Sempre, quando a gente tem a oportunidade de recomeçar, é um ano novo na vida da gente. Que a gente tem a possibilidade, a oportunidade e o privilégio de mudar a história da nossa vida. Então, eu falo que sempre os animais são eventos motivadores. Quem tem um animalzinho em casa, quem é afetivo com os animais, que entende e sofre com a dor dos animais e recebe o amor desses animais, sabe o que eu estou falando. Quem já teve um gatinho, um passarinho, um bichinho qualquer. E assim, se você não tem, amiga estrela, amigo interestelar, um animalzinho na sua casa, eu não vou conseguir explicar para você o que é essa emoção, que ela é forte, ela é profunda, ela é envolvente, é um amor. E seria como explicar as cores, explicar o arco-íris para um cego. Não dá para entender. Só quando você tem um cãozinho olhando para você e sorrindo para você, e feliz com a tua chegada, é que você vai entender o tamanho do afeto que eles têm por nós. E o animalzinho, o cachorro, ele vive na quarta dimensão. Não sei se vocês sabem, ele acessa muito bem a quarta dimensão. Então você fala assim, nossa, eu estava a 3 quilômetros de casa e o gato sentiu, o cachorro sentiu, o passarinho começou a cantar. Sim, é porque como eles acessam a quarta dimensão, que para nós a gente acha assim, né, tudo é muito fantasioso, às vezes parece até mágico, feitiçaria, né, espiritismo. Não, gente, isso é frequência quântica, isso é ciência. Isso é o que o Kardec colocou nos livros do Evangelho segundo o Espiritismo e que a gente às vezes acha que tudo é religião, tudo é bobagem. Não, tudo é ciência. A ciência e a espiritualidade, elas vão convergir e vão provar para nós tudo o que a gente pensa que é mágico, é ciência. É que teve uma época que não dava para fazer isso. Quem falava sobre espiritualidade era queimado na fogueira, queimavam as bruxas, né? Porque diz que todo mundo que tinha intuição eram bruxas. E hoje você vê, as crianças já nascem falando de vidas passadas. Relembram de vidas passadas, falam como foram, quem foram, onde moraram, o nome das famílias. Então, nós precisamos estar mais atentos a tudo isso. Eu agradeço aos novos inscritos no canal. Eu brinco que eu quero chegar em 1 milhão, né? Eu quero mesmo, eu vou chegar em 1 milhão e faltam só 999.500, porque hoje eu cheguei no número 500 de seguidores no YouTube. Isso é muito legal. É a mensagem chegando para muita gente. Pessoas, a gente ampliando o nosso leque, ampliando tudo isso que a gente tem vontade de compartilhar com as pessoas. E eu sempre falo aquele assunto que está fervilhando nas redes sociais, que aconteceram na última semana e que nos deixam ainda impactados. Que foi a passagem do Tarcísio Meira. Um grande nome na cultura, um grande nome dentro das nossas casas. São pessoas que elas são tão familiares a nós que é como perder um ente da família.
Porque essas pessoas entraram nas nossas casas, mexeram com a nossa emoção, com o nosso imaginário, com os problemas do dia a dia. Muitas vezes, e esse que eu entendo que deveria ser o propósito, mostrando saídas e soluções para a gente. E o Tarcísio, ele foi um grande ator. E ele tinha tomado as 2 doses da vacina. Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, porque as pessoas falam assim. Eu vou falar de algumas pessoas que encaram a imprensa ou querem fazer carreira em cima de corpos empilhados. Então, não deem ouvidos. Olha, tá vendo? Tomou a 2ª dose da vacina e morreu assim mesmo. Sim, vamos entender como é que funciona. O que impede a entrada do vírus, amigas estrelas, amigos interestelares, é a máscara. A máscara impede a entrada do vírus. Você passar álcool nas mãos, sim, mata o vírus. Você procurar ficar com ambientes ventilados e não aglomerar é um impedimento. A vacina não impede a entrada do vírus no seu corpo. Ela é mais um elemento para te ajudar no combate ao vírus. Então, as pessoas falam assim, eu tomei vacina, agora eu posso aglomerar, eu posso isso. Não, não pode nada. Essa pandemia não terminou, nós estamos com uma variável nova, que é a variável Delta, que não tem vacina, que necrosa partes, às vezes, do osso da face, as pessoas que têm tendência a ter sinusite. Então, é necrose, não tem vacina. É cirúrgico, tem que raspar o osso. Então, a gente tem que prestar atenção que os nossos amigos espirituais nos contam o seguinte: esse movimento pode demorar mais ou menos uns 10 anos, né? Esse movimento dos vírus. E eles vão mudando, e daqui a pouco pode acontecer da vacina perder a sua efetividade. Então, nós já vamos entrar num momento que nós vamos entrar no terceiro reforço da vacina. Por quê? Porque o vírus sofre mutação. Mas a pessoa tomou a vacina, ela tem alguma comorbidade já, como a gente fala, ela já tem algum comprometimento, ela é diabética, ela tem 80 anos, 85 anos, ela tem mais idade, então eles vão ser mais susceptíveis. Faz 1 ano que eu visito a minha mãe, eu chego, sento, eu fico uma distância dela de 2 metros mais ou menos, eu não abraço a minha mãe, a gente conversa um pouco, ela abre a janela, nós ficamos as 2 de máscara, minha mãe tem 83 anos, pede para não receber visitas, né? Então abre a janela, abre aqui, abre ali, e a gente conversa e depois eu vou embora. Então a gente tem que tomar cuidado, eu vejo que tem gente já dando beijo, às vezes eu fico sem graça, a pessoa me encontra e vem me beijar no rosto. Então, assim, qual é a parte, gente, que essas estrelas não entenderam? A pandemia não acabou, portanto, não aglomerem, tomem cuidado. Mas se eu sou jovem, eu não pego. Tá bom, mas você pode levar o vírus para sua casa e matar todos os seus avós, todas as pessoas da terceira idade da sua família. Quem fizer isso vai responder por isso. Então, vamos tomar cuidado com as aglomerações. Se você estiver num lugar que tem muita gente, continua com a máscara. Para proteger as outras pessoas, porque as outras pessoas também não sabem de onde você veio. Então, é importante que nós mantenhamos essa disciplina. Então, os seres nos dizem assim, aquele que for disciplinado, aquele que usar máscara, aquele que respeitar o próximo, porque não respeitou o próximo até hoje, agora você vai ter que respeitar, porque se você não respeitar, o preço vai ser alto. Todos nós vamos responder por essas questões. Então, a questão da vacina é uma questão importante. Eu ouço ainda o absurdo de gente falando que não vai tomar vacina, porque esse político falou, porque aquele falou. A vida é sua e a decisão é sua. Aquele que desencarna, desencarnou porque não tomou a vacina, é considerado suicídio pela doutrina espiritual. De novo, a doutrina não é religião, ela é uma forma de viver corretamente, eticamente, da melhor forma possível, da gente se relacionar, compreender o outro. A gente sempre tem que lembrar do Chico Xavier.
sabe? O Chico Xavier, ele veio trazer uma mensagem. E a gente foi super privilegiado em ter o Chico Xavier ter nascido aqui no Brasil. Ele é uma personalidade mundial. Não existe ninguém na história que a gente conheça que teve tamanho altruísmo, que escreveu 530 livros e que viveu a vida numa simplicidade total, que tinha uma doçura ao falar e que veio trazer uma mensagem para nós. Olha, amigas estrelas, quando tem espiritualidade da doutrina de Kardec em algum lugar no mundo, ela é resultado dos livros de Allan Kardec e Chico Xavier. Sabe por quê? Porque depois que Allan Kardec desencarnou e reencarnou aqui no Brasil, como Chico Xavier, com eles vieram 33 milhões de almas que eram franceses e que já estavam praticando a doutrina, reencarnaram aqui no Brasil. Aonde tem a doutrina no mundo, ela saiu daqui do Brasil. Por Chico Xavier. Teve uma época que eu contei a história do Valdo Vieira, né? Que o Valdo Vieira esteve com o Chico em Nova York. E isso foi em 1966, mas um pouquinho antes disso, ali para 1950, 55, o Chico Xavier foi perguntado por uma organização americana se eles poderiam publicar todos os livros da doutrina espírita nos Estados Unidos. Mas a Federação Brasileira não liberou. Então, às vezes, você vê um ou outro que de repente não quer participar da Federação Espírita porque as pessoas têm opinião e têm livre-arbítrio, às vezes ainda é mágoa desse momento. Vocês têm ideia do que teria progredido a doutrina, como nós seríamos mais educados, né, dentro de uma ética, dentro de uma troca de afeto, de prosperidade, de caridade, se já tivesse também, porque imitaram tanto os Estados Unidos, que se viesse de lá dizendo que a doutrina era de lá, para a gente não ia fazer a menor diferença. Mas não foi permitida a publicação dos livros lá nos Estados Unidos, pela federação. O Emmanuel concordou, Chico Xavier concordou e André Luiz, também responsável por muitos livros publicados, psicografados pelo Chico Xavier, também tinha autorizado, e aí a federação não autorizou. Mas ele é aquele que é a persona da doutrina, porque ele aplicou. Não é que ele morava nababescamente, era milionário e morava, entendeu, numa mansão. Não. A vida inteira ele teve um caixote como o criado mudo dele. O dia que tiraram, colocaram um criado mudo, ele falou: o que aconteceu? Eu saí e voltei, cadê o meu caixote? Porque ele queria mostrar para o mundo, aplicar, é a gente ter compaixão pelo outro, é fazer caridade. Gente, a vida sem caridade, se você passar pela vida e você não tiver compaixão, não tiver caridade, você fala assim: eu não vou dar nada. Eu vivo dando doces, balas e às vezes é uma pessoa que eu vejo que precisa no semáforo. Eles estão agora com cartaz dizendo: eu estou passando fome. Às vezes eu dou comida. A alegria de compartilhar a prosperidade que Deus te deu com as pessoas, eu compartilho com as pessoas, com os animais, todas as pessoas que estão à minha volta. É nossa obrigação como cidadão. Então, assim, se o Chico Xavier abriu mão de tudo para obras assistenciais, e até hoje todos os direitos autorais dos livros vão para a federação, vão para obras assistenciais, por que nós não vamos fazer nada? Vibe Mundial 95.